levou à contemplação dos céus. A vaidade da terra e das coisas terrestres nos aparece em seu estado real. E os povos que se degolam pela posse de um grão de poeira, os homens ambiciosos que rastejam por um pouco de ouro ou de glória, as belezas passageiras que cativam nossos corações e nos arrebatam os mais belos dias, todo interesse, toda afeição terrestre perdeu seu primeiro prestígio por nos aparecer em sua pequenez relativa. Enquanto cada uma das criaturas vinha assim a ocupar diante de nossos olhos a categoria a que pertencem, o Criador, em meio à sua profunda majestade, tornava-se maior à medida que nossas concepções se desenvolviam. Também cremos, sob a inspiração da verdade, entender melhor o esplendor divino ao não defini-lo, ao não lhe atribuir forma, ao adorar simplesmente sua presença eterna, em vez de rebaixá-lo a nossas concepções grosseiras pretendendo representá-lo sob as miseráveis imagens que nos são acessíveis. O destino moral dos seres parece-nos ser do tipo intimamente ligado à ordem física do mundo, pois o sistema do mundo físico é como que a base e o vigamento do sistema do mundo moral. São duas ordens de criações necessariamente solidárias. Devemos ver todos os seres que compõem o universo ligados entre si pela lei de unidade e solidariedade, tanto material como espiritual, que é uma das primeiras leis da natureza. Devemos saber que nada nos é estranho no mundo, e que não somos estranhos a nenhuma criatura, porque um parentesco universal nos reúne a todos. Não é mais apenas a atração física dos mundos o que constitui sua unidade, não são mais apenas esses raios de luz, de calor, de magnetismo, o que estreita todos os globos do espaço em uma só rede. Não são mais apenas os princípios universais da verdade que estabelecem laços indissolúveis entre as humanidades estelares. É uma lei maior que as precedentes, é a lei divina da família. Somos todos irmãos, a verdadeira pátria dos homens é o universo infinito, ao qual todas as línguas, por um maravilhoso acordo, deram o nome de céu, céu físico e céu espiritual. Não afirmamos com Voltaire que o habitante do sistema de Sirius ri do vermezinho de Saturno, como este ri por sua vez do animálculo da Terra. Não dizemos, com Diderot, que se dane o melhor dos mundos, se eu não estou lá. Rendamos justiça ao plano da natureza, reconheçamos o lugar em que estamos, que a imensa solidariedade que reúne todos os mundos deixa em nós a impressão de sua grandeza. É bem verdade que o espetáculo da noite se transfigurou perante nossas almas desde que reconhecemos nessa imortalidade sem limites o teatro futuro de nossa imortalidade. O céu que admiramos, o verdadeiro céu, não nos conta apenas da glória de Deus, ele nos mostra a própria obra divina sendo executada em nossa presença. A tocha da astronomia ilumina essas regiões misteriosas, que ameaçavam nos permanecer desconhecidas, apesar dos esforços de outras ciências menos poderosas. Nossas aspirações, cortadas em sua seiva pela morte, proclamavam altivamente nossa imortalidade sem nos descobrir o campo onde ela devia se estender. Hoje esse campo nos está descoberto. Ao infinito de nossas aspirações a astronomia dá ao infinito do universo. E nós podemos desde agora contemplar o céu onde nossos destinos nos esperam. Eis aí a humanidade coletiva. Os seres desconhecidos que habitam todos esses mundos do espaço, são homens partilhando um destino semelhante ao nosso. E esses homens não são estrangeiros, nós os conhecemos ou deveremos conhecê-los algum dia. Eles são da nossa imensa família humana, pertencem à nossa humanidade. Os magos da eterna verdade, apóstolos do sacrifício, pais da sabedoria, você Sócrates, que tomou a cicuta, você seu aluno, ó Platão, vocês, Fídias e Praxíteles, escultores da beleza, vocês, discípulos do Evangelho, João, Paulo, Agostinho, vocês, apóstolos da ciência, Galileu, Kepler, Newton, Descartes, Pascal, e vocês, Rafael e Michelangelo, cujas concepções serão sempre nossos modelos, e vocês,
Cantores divinos, Hesíodo, Dante, Milton, Racine, Pergolesi, Mozart, Beethoven, seriam vocês imobilizados num paraíso imaginário, teriam vocês mudado de natureza, não seriam mais vocês os homens que conhecemos e admiramos, e dormiriam agora, verdadeiras múmias, eternamente assentados em seu derradeiro lugar. Não, a imortalidade não seria mais que uma sombra sem atividade, e nós gostaríamos tanto da tumba quanto do nirvana sonhado pelos budistas. E a vida eterna que queremos, não a morte eterna. A vida eterna, vocês a conquistaram, almas ilustres, não pelo trabalho de uma única existência, mas por numerosas vidas continuando uma após a outra. Vocês a conquistaram não como um campo de repouso onde se vai dormir após a batalha, mas como uma terra prometida na qual vocês entraram e onde realizam agora as obras de uma existência gloriosa. Vocês desenvolvem agora as faculdades brilhantes das quais a terra não conheceu mais que o germe, e que exigiram, para desabrochar, outros sóis mais fecundos que o nosso. Vocês dão livre curso às aspirações sublimes que apenas se adivinharam nesta terra onde nenhum objeto era realmente digno de atraí-los, onde nenhuma força era capaz de sustentá-los. Vocês prosseguem, enfim, na atividade incessante de seu espírito, o objetivo mais caro a cada um de vocês. É aí que vocês estão, neste céu calmo que nos domina, em meio às luzes inalteráveis que constelam o éter. Nós os contemplamos daqui nessas longínquas moradas, e sentimos com amor que esses mundos silenciosos não nos são estrangeiros, como os julgamos outrora. Mais felizes que nós, que ainda somos sacudidos pelas ondas da incerteza, vocês levantaram os véus do universo, talvez vocês percebam lá do alto nosso pequeno sol, e distingam a pequena mancha que se chama Terra e que reconhecem como sua antiga moradia. Talvez coloquem em ação as forças do pensamento e conheçam suas leis, e talvez escutem de seu lar a prece cheia de admiração daqueles que os veneram. Seja como for, e apesar da obscuridade que nos envolve ainda quando tentamos visitar em espírito esse mundo misterioso, devemos, discípulos fiéis da filosofia natural, nos esforçar por compreender em sua simplicidade e grandeza o ensinamento sempre unânime da natureza. Pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, eis dois termos que se completam e iluminam um ao outro. Nós poderíamos tratar de descobrir agora se o segundo não é tão racional, tão admissível, tão sedutor mesmo quanto o primeiro, mas nós atingimos o objetivo desta obra demonstrando este. Cabe ao leitor interrogar sua consciência na sinceridade das indagações de boa fé. Cabe a ele libertar sua alma de toda entrave que poderia ainda se opor à inteira manifestação de sua liberdade. Cabe a ele confiar seu voo instintivo desta alma, que se conduzirá a ela mesma às regiões luminosas da verdade. A doutrina da pluralidade dos mundos nos conduziu às portas de uma crença religiosa erigida sobre o verdadeiro sistema do mundo. A missão deste livro não é entrar na arena e discutir os elementos desta crença, mas então pararemos aqui, felizes e satisfeitos por termos vindo ao domínio religioso e ter-lhe aberto as portas. A astronomia tem nas mãos as chaves deste domínio. Ela assentou os fundamentos da filosofia do futuro. Nós o reconhecemos com entusiasmo, e agradecemos à ciência do universo ter nos conduzido até lá. Mas não cabe a esta ciência construir as cidades da metafísica. Vieram já filósofos que se impuseram o cumprimento desta empreitada. Outros virão em breve que continuarão a obra e expulsarão as últimas trevas que pesam ainda sobre as verdadeiras ciências da teologia e da psicologia. Mas não podemos impedir-nos de exprimir aqui o quanto é doce ver o universo tal como vemos agora, em sua beleza real, em sua grandeza, em seu objetivo e em seu destino. As nuvens que o obscureciam se dissiparam, nossos olhos se purificaram do que confundia nossa visão, e contemplamos em sua claridade natural a obra sublime da criação. Ora, essa revelação da ciência traz consigo os caracteres da verdade.
Ela atende às aspirações inatas de nossa alma e satisfaz as afeições de nosso coração. Eis aí um privilégio que só cabe à verdade. Uma vez que a tenhamos concebido, esta ideia da criação, nada nos pode separar, nada pode tirar-nos a simpatia que ela conquistou desde o primeiro instante. Sentimos que ela toca nossos destinos supremos, nossos mais caros interesses, todas as funções de nosso ser. Sentimos nela a lei sagrada que nos domina a todos, não uma dominação onerosa qual se desejaria escapar, mas uma dominação benfazeja que assegura nossa liberdade, novo privilégio que também não poderia pertencer senão à verdade. Por essa lei, os atributos invioláveis da divindade são salvaguardados ao mesmo tempo que os interesses dos seres criados, e o mundo, obra divina, resplandece sob seu duplo aspecto em toda a sua grandeza. Sim, nossa doutrina traz consigo todas as características da verdade natural. Além disso, ela nos cativa por sua beleza. Ela é cheia de devoção, cheia de êxtase. Assim que a contemplamos, e assim que nos deixamos penetrar pelas ideias que ela inspira, experimentamos a felicidade íntima derramada em nós pela contemplação solitária da natureza, e sentimos instintivamente nela o elemento da vida de nossa alma. É uma doutrina santa, que dá a toda criatura sua posição verdadeira e ao mesmo tempo enobrece todos os seres diante de nossa fé. É uma doutrina inefável que transfigura o universo e dá a nosso espírito um novo sentido através do qual entra em comunicação com todos os filhos da natureza. Ela é bem a mais bela e grandiosa expressão da obra divina. Não é um sistema erigido pela mão dos homens, nem uma teoria imaginada pela fantasia caprichosa de nossos espíritos. Ela não foi inventada pelos filósofos nem sonhada pelos sonhadores. Ela não foi feita, mas sim encontrada, pois ela é uma verdade preexistente a nós. Ela é a palavra que cai do céu estrelado durante a noite escura, e que toda alma bem disposta pode receber e compreender. Nós escolhemos, para abrir esta obra, a cena que convinha melhor à natureza de nosso tema. Nós nos transportamos em pensamento a essas noites esplêndidas onde reina uma paz profunda, uma calma inalterável. Em meio a esse espetáculo, nos pareceu que um sentimento indefinível de melancolia ocupava o fundo de nossa alma, porque nós nos acreditávamos estrangeiros neste universo magnífico, que nos atraía como um abismo, sem satisfazer nossa sede de conhecer. Terminando essas considerações, deixemos nosso espírito retornar à solidão que ele aprecia, à contemplação dos céus. Agora nossos olhos levam a mais longe, comparam com mais justiça e apreciam melhor a extensão que nos cerca. Nosso espírito, melhor esclarecido e mais francamente acessível às impressões do mundo exterior, julga os objetos celestes em sua verdadeira grandeza. Sabemos agora onde estamos, conhecemos o valor real de nossa pátria, visitamos as nações circunvizinhas, e levamos nossas observações às regiões longínquas que se sucedem no espaço. A observação e o estudo da extensão nos instruiu sobre nosso duplo estado, espiritual e material. Nossa ciência e nossa filosofia, mergulhadas numa nova vida, estão renovadas, e tomaram por base uma verdade demonstrada, que será doravante a pedra angular do edifício de nossas crenças. Por isso não é mais agora um sentimento de tristeza que resulta em nós da doce contemplação do céu, mas um sentimento de felicidade íntima, cujos traços ficarão marcados por um perfume de esperança. Nós nos reconhecemos da grande família dos astros. Sabemos que esses mundos distantes não nos são mais estranhos, e que a solidão aparente que os envolve é só uma ilusão causada pela distância, como ocorre com nossas cidades mais laboriosas e mais ativas, cujo brilho e ruído se apagam e desaparecem à distância. Sabemos que nos aproximando deles reconheceremos a vida no esplendor de sua força e sua atividade, e que, como a terra, eles são as oficinas do trabalho humano, as escolas onde a alma que cresce vem progressivamente se instruir e se desenvolver,
assimilando passo a passo os conhecimentos aos quais tendem suas aspirações, aproximando-se assim cada vez mais do propósito de seu destino. A noção do universo fez desaparecer em nós as incertezas que por tempo demais nos envolveram com suas sombras. Ela fixou nossa filosofia. A concepção da unidade dos mundos a qual nos elevamos nos permitiu enfim sentir os laços misteriosos que ligam nossa colônia às outras colônias do celeste arquipélago. Ela é por sua vez a base de nossas crenças religiosas, a bússola indicadora dos pontos cardeais, a abertura através da qual entrevemos o campo etéreo onde um ardente impulso de nossas almas as conduzirá no futuro. Eis aí erguido nosso edifício, ao menos em seu conjunto. Exegi monumentum seri perennius, dizia Horácio, cujo edifício, mais opulento que o nosso, era construído em mármore e decorado com mosaicos preciosos. Não é com o mesmo sentimento que damos aqui última mão em nosso trabalho. Não temos quaisquer direitos ao orgulho com que se pavoneava o poeta epicurista, e nossa musa não é a dele. Todavia convém, antes de fechar o livro, rever sumariamente em conjunto os elementos fundamentais que serviam à edificação de nossa obra. Investigamos de início os arquivos da história humana para lá procurar os nomes e as ideias dos que ensinaram nossa doutrina, e reconhecemos que os gênios ilustres de todas as eras foram dela os apóstolos mais ou menos convencidos, mais ou menos eloquentes, conforme o grau de ciência de que podiam dispor nas diversas épocas em que surgiram. Em seguida observamos e estudamos detalhadamente cada um dos mundos planetários que formam parte do grupo ao qual a Terra pertence, mundos que reconhecemos habitáveis como o nosso. Depois, discutindo os elementos especiais que caracterizam cada um deles, vimos que a vida pôde surgir neles como entre nós em harmonia com as suas próprias condições de existência. Examinando em seguida o estado da vida na superfície da Terra, tanto em suas eras antigas como em seu período atual, constatamos que uma diversidade maravilhosa distingue cada um dos seres, segundo os ambientes onde nascem ou devem viver, e que esses seres estão sempre em íntima correlação com o estado orgânico onde nasceram. Indo mais longe, analisando a força de vida e medindo em suas manifestações diversas sobre nosso mundo, nos refúgios mais ocultos e até no domínio microscópico dos infinitamente pequenos, nós reconhecemos que a fecundidade da natureza é infinita, que a maior soma de vida está sempre completa, e que, por toda parte onde os elementos dessa vida universal estão presentes, a própria vida aparece sob todas as formas possíveis. Buscando então saber se essa universal difusão da vida na superfície da Terra não dependeria de uma fecundidade excepcional de nosso globo, examinamos as condições de habitabilidade deste globo, e vimos que, longe de ser o astro mais favoravelmente estabelecido para a aparição e sustento de seres vivos, ele está, ao contrário, em condição extremamente inferior, tanto em seu regime astronômico quanto em sua constituição geológica especial. Vimos que, se a vida nasceu aqui, é porque a natureza concebe seres por toda parte onde haja moradia para recebê-los, porque ela não os criou somente para os mundos superiores, e porque não se cansa de povoar esses mundos com uma multidão de criaturas. A doutrina da pluralidade dos mundos foi deste modo sucessivamente estabelecida sobre todos os fatos que constituem a ordem física do mundo. A contemplação geral do céu veio a seguir nos esclarecer sobre a posição ocupada pela Terra na criação sideral, e estabelecer que o globo que nós habitamos está invisivelmente perdido entre as miríades de astros que se sucedem na imensidão. Essa contemplação do céu apresentou a Terra, átomo, ante o infinito dos mundos. Passando da habitabilidade à habitação, nós investigamos quais podem ser a natureza física e o estado moral dos homens dos planetas. O resultado geral foi que uma grande diversidade distingue as humanidades planetárias, tanto na constituição física dos corpos quanto no grau de elevação das almas.
Mas nós reconhecemos que a unidade espiritual do mundo é tão verdadeira e necessária quanto sua unidade física, que essa unidade espiritual é constituída pelos grandes princípios absolutos do belo, do verdadeiro e do bem, que unem todas as inteligências à inteligência suprema, que o conjunto dos mundos forma uma hierarquia progressiva, e que a Terra está assentada num dos degraus inferiores desse vasto conjunto. Tal é, sumariamente exposta, a demonstração que fizemos da doutrina geral da pluralidade dos mundos. Ora, após as observações, as provas, os exemplos, os fatos de todas as ordens, de todos os gêneros que nós sucessivamente fizemos comparecer diante de nós para discuti-los, analisá-los e aplicá-los à demonstração de nossa doutrina, após todos os elementos que reunimos, os argumentos que invocamos, contra os quais nenhuma objeção séria pode prevalecer, após esta síntese, enfim, cujo valor, esperamos, teve por resultado levar a certeza moral a um espírito do leitor, alguns espíritos aziagos, como ainda se encontram em algumas seitas, ou esses homens céticos e realistas que não querem ou não podem ver nada além de sua grosseira pessoa, quereriam procurar um último refúgio numa razão que já não o é, alegando que, apesar da possibilidade incontestável do que adiantamos, nada prova que isto aconteça na realidade. Se tivesse a coragem de formular aqui uma objeção deste tipo, nós a colocaríamos em outros termos, e a formularíamos assim. Graças às descobertas da astronomia, conhecemos a grandeza comparativa do universo e a exiguidade da Terra, a imensidão do espaço, a pluralidade dos mundos habitáveis, as distâncias dos astros e seu número incomensurável, as leis que os regem, as forças que os sustêm e animam. Nós vimos o universo astral expor suas magnificências, e o infinito dos céus se entreabriu diante de nossos olhos. Por estas considerações sublimes tudo enobreceu, tudo se divinizou, o próprio Deus nos apareceu maior, mais poderoso, mais majestoso ainda, e sentimos toda a beleza, toda a verdade deste espetáculo. Mas eis uma ideia com a qual não havíamos ainda sonhado, se todo este esplêndido universo, a despeito de seus milhões e milhões de mundos, não fosse mais que um universo de parada. Uma perspectiva inútil de aparências mentirosas. Um universo de parada. Ou seja, perdoem-nos a expressão, uma imensa lanterna mágica. Uma fantasmagoria feita de sombras e aparências. Fantasmagoria, ai de nós. Embriagadora e fascinante, colocada ante nossas almas para induzir-nos ao erro, maravilhosas imagens que o Ser Supremo se diverte fazendo dançar diante de nossas beatas faces, como nos pequenos teatros ao ar livre se faz brincar personagens de papelão para divertir as crianças risonhas. Eis aí o último refúgio dos que ainda não desejariam a pluralidade dos mundos. Que aquele que se acredita grande o bastante para se colocar diante da obra divina e afirmar esta monstruosa interpretação, e que é insensato o bastante para tirar tal sacrilégio à face do Ser Supremo, se levante e aceite a responsabilidade de seu ato. Mas que aquele que compreendeu a verdade da criação e lhe admira a grandeza se incline diante dela e proclame conosco a doutrina da pluralidade dos mundos. Esta verdade nos precipitou num abatimento profundo e nos cobriu de obscuridade, nós que nos acreditávamos tão grandes na cena do mundo. Nosso pedestal faustuoso dissipou-se como um sonho, e nós nos vemos bem pequenos e bem miseravelmente perdidos dentro do turbilhão das coisas. Mas se a doutrina da pluralidade dos mundos, com uma mão, mostrou a verdade de nossa presunção ridícula e nos abriu os olhos nas trevas, é para elevar-nos magnificamente com a outra, libertando nossas almas dos liames grosseiros que as prendiam à terra. E eis que o brilho das regiões imortais as ilumina, essas almas até então tão cheias de inquietudes, eis que elas vão tomar seu impulso rumo às esferas amadas. Elas reconheceram sua inferioridade de agora na ordem geral, mas entreviram a grandeza de seu destino. Elas se viram bem baixo,
Mas ao mesmo tempo, sentindo suas almas fremirem, elas contemplaram com amor as regiões superiores, pois, ao infinito de suas aspirações, a pluralidade dos mundos abriu o infinito do universo. Que mais desejam além disso? Elas estão seguras em suas doces e muito tímidas esperanças. Elas são saciadas em seus mais ardentes desejos. Elas são satisfeitas em seus votos mais caros. Oh! Elas compreenderam toda a grandeza da doutrina, e a elas sentem-se instintivamente ligadas. Retornaremos agora à sombra onde dormíamos ontem, e nos deixaremos cair de novo nos abismos da dúvida. E lá no alto que a luz brilha, fecharemos os olhos para não vê-la. Os astros falam, e sua palavra eloquente desce até nós, permaneceremos surdos à sua voz. Sejamos humildes para merecer compreender o ensinamento da natureza, mas sejamos sinceros quando tivermos compreendido. Reconheçamos quem nós somos, e o proclamemos bem alto. Se foram necessários 60 séculos e mais, antes que as ciências exatas pudessem aportar os elementos de nossa certeza, esclarecer-nos quanto à nossa posição e nos permitir chegar ao conhecimento de nosso destino, se foi necessária essa longa e santa incubação dos anos para animar com o sopro de vida nossa bela doutrina e afirmar sua verdadeira grandeza, ó, guardemos preciosamente essa doutrina, como uma riqueza da alma, consagremo-la ao Deus das estrelas. E quando, nas noites sublimes, nos envolvendo de magnificências, luzirem no oriente suas constelações diamantinas e, no céu sem limites, mostrarem seus misteriosos brilhos, através da imensidão dos mundos, em meio aos seus estelíferos, sob o véu argênteo das nebulosas longínquas, nas profundezas incomensuráveis do infinito, e até para além das regiões desconhecidas onde se desenvolve o eterno esplendor. Saudemos, meus irmãos, saudemos todos, são as humanidades nossas irmãs que passam. Apêndice. Nota A. A pluralidade dos mundos perante o dogma cristão. A doutrina da pluralidade dos mundos sendo uma obra filosófica, construída sobre o terreno da ciência independente de toda forma religiosa, pensamos que seria conveniente e ao mesmo tempo necessário considerá-la como uma questão puramente científica e não provocar o turbilhão de discussões teológicas que se ergue logo que se entra na lista dos dogmatizadores. Também se pôde observar que ao longo de toda a obra abstivemo-nos, não somente de toda discussão, mas ainda de toda alusão ao mistério cristão. Não fizemos a qual sonhadores estupefatos que perguntavam ao homem-deus a razão de sua vinda ao nosso pequeno planeta. Não julgamos dever discutir, em nome da ciência física, o privilégio inédito com o qual teria aprazado o Eterno gratificar a Terra. Quisemos deixar aos corações dos crentes a doutrina que os consola, como as almas felizes a paz que as sustenta e vivifica. Mas a primeira edição desta obra, malgrado a rapidez com que desapareceu, mostrou-nos que certas mentes consideraram nosso ato de prudência como uma lacuna que exigia ser cumulada. No campo dos incréus como no dos cristãos, fizeram-nos entender que era nosso dever exprimir nossa maneira de pensar sobre este assunto. Nossa própria maneira de pensar não nos parece, num tal assunto, possuir em si autoridade suficiente para determinar e fixar a opinião alheia. Por esta razão, e por algumas outras, convém que mantenhamos aqui nossa independência. Nosso dever é, pois, expor imparcialmente o estado da questão, de apresentá-la sob seus diversos aspectos, com os elementos que a constituem e os julgamentos que foram sustentados em relação a ela, depois deixar a cada um o cuidado de decidir por si mesmo. Eis a consideração que, não o dissimulemos, é um templo argumento dos filósofos anticristãos e a dificuldade dos crentes, a terra que habitamos não sendo mais que um átomo insignificante na universalidade dos mundos, sobre que se fundaria o privilégio com que se a gratifica de ter sido objeto especial da complacência divina, de ter recebido em sua habitação eterna em pessoa,
que não teria desdenhado encarnar-se num pouco de poeira terrestre. Favor infinito, para algumas orgulhosas tribos humanas, que não o merecem nem o compreendem. Tal é a expressão da grande dificuldade, tal é a interrogação formidável que se ergue nas almas crentes e descrentes, quando são esclarecidas sobre a grandeza do universo e sobre a insignificância de nosso planeta. Dificuldade a que se tentou esquivar por circunlóquios, que se quis estudar por capciosos sofismas, que outros, melhores amigos da verdade, procuraram explicar perante o tribunal dos fatos científicos. Vamos examinar estes diversos arrazoados, não vamos cortar o seu nó, como fez outrora Alexandre, o que é uma forma ruim de terminar as coisas. Procuraremos desvencilhar os fios inextricáveis que se embaraçam mutuamente e, estabelecida a exposição, cada um, julgando com conhecimento de causa, poderá deter-se na solução que satisfaça sua mente e ao seu coração. Acabamos de apresentar o argumento fundamental que constitui a dificuldade no mistério cristão perante o ensino da ciência. A este argumento se acrescente um outro que deriva, não do mistério cristão, mas da doutrina cosmológica encerrada nos livros sagrados, ou ensinado segundo eles pela tradição e fundamentado neles. Este novo argumento pode ser expresso como segue: a doutrina religiosa dos livros santos ensina a unidade da terra, da humanidade adâmica, da família resgatada pelo sangue divino. Ela nos mostra a terra como o único local de provação para as almas, o céu como lugar das recompensas aonde as almas vêm receber, por toda a eternidade, o lugar reservado às suas virtudes. Dogmas em contradição, ao menos aparentes, com a doutrina da pluralidade dos mundos. Tal é a expressão da segunda dificuldade que nossa doutrina encontra no campo dos cristãos. Distinguimos estas duas ordens de discussão, a fim de levar a maior clareza possível a este assunto por demais delicado e que muitas mentes consideram mesmo como gravíssimo. A distinção que estabelecemos aqui não existe, de fato, de maneira absoluta, pois estes dois pontos de vista se unem e se confundem na unidade religiosa, mas muitas vezes é necessário divisar estes objetos para que nossa mente possa sem dificuldade concebê-los e estudá-los separadamente. Examinaremos, pois, estas duas dificuldades, uma depois da outra. Comecemos pela primeira. 1. A encarnação de Deus na Terra. O sacrifício do Calvário podia ser compreendido em sua simplicidade majestosa quando as mentes humanas só conheciam uma terra e um céu. O homem, criatura que Deus fez à sua imagem, errou e caiu desde os primeiros dias de sua existência. Deus, cheio de uma bondade compadecida, desce ele mesmo para reerguê-lo. Eis uma crença suave e consoladora para o homem, que se pode apresentar sem muitos mistérios, e que as mentes mais simples podem aceitar e compreender. Mas não é mais assim desde que a revelação astronômica faz com que a Terra e os homens percam todo o seu prestígio, ao mesmo tempo que leva Deus a uma altura inacessível. Esta terra privilegiada, o que disse eu? Esta terra única estava antigamente envolvida por uma auréola resplandecente, mas eis que um dia nossos olhos se abriram, olhamo-la de frente, esta terra cercada de glória, e súbito sua auréola brilhante se dissipou, o palácio dos homens perdeu sua riqueza aparente, afundou-se na obscuridade, e logo uma multidão de outras terras apareceram depois dele, enchendo os espaços sem fim. A partir daí o aspecto do mundo mudou, e com ele as crenças que até então nos pareceram solidamente fundadas. Desde a época de Copérnico e de Galileu, percebera-se em toda a sua profundeza as dificuldades que o nosso sistema do mundo ia suscitar contra o dogma do Verbo encarnado, e seja o que for que tenham dito certos comentadores, não se deve ver apenas um caso de ciúmes ou jesuitismo no memorável processo de Galileu. Não é a pessoa do ilustre toscano que se tinha em vista, mas os princípios de que ele se fazia defensor. Repete-se há 80 anos, com Malete Dupin,
que Galileu não foi perseguido como bom astrônomo, mas como mau teólogo e por ter desejado colocar o sentido das Escrituras de acordo com o novo sistema do mundo. Esta é uma afirmação bem absoluta, e que teve a sua felicidade. Não atribuamos esse grande acontecimento aos rancores de Maffei Barberini, Urbano VIII, que, além do mais, estimava seu velho amigo, nem ao orgulho do papel de Simplicius que parecem lhe atribuir os célebres diálogos, nem à conspiração dos três monges, Catini, Gracie e Firenzuola, comissários da Inquisição. Não deixa de haver um pouco de tudo isto neste caso razoavelmente complicado, mas há algo mais, há uma razão mais grave, à altura da causa debatida. Esta razão grave, esta razão oculta, esta razão surda, é a que fez colocar Bacon, Copérnico, Descartes, no índex, é a que exilou Campanella e fez Giordano Bruno ser queimado vivo no campo de Flore, em Roma, pela heresia da nova ciência do mundo. Esta razão foi a que fez encarcerar o jesuíta Fabri, porque num discurso sobre a constituição do mundo, dissera que, o movimento da Terra uma vez demonstrado, a Igreja deveria desde já interpretar em sentido figurado as passagens da Escritura que lhes são contrários. Esta razão foi a que levou Ciampoli a prevenir a condenação de Galileu, escrevendo a este, fevereiro de 1615, colocai grande reserva em vossas palavras, pois onde estabeleceis simplesmente algumas semelhanças entre o globo terrestre e o globo lunar, um outro exagero e diz que supondes haver homens habitando a lua, e aquele outro começa a discutir como podem ser descendentes de Adão ou saídos da arca de Noé, junto com muitas outras extravagâncias com as quais jamais sonhastes. Esta razão é a que, no mesmo ano da morte de Caldeu, animava o reverendo padre Licasre, reitor do colégio de Dijon, quando procurava afastar Gassendi da crença no movimento da Terra e na pluralidade dos mundos, pela seguinte carta: sonhas menos no que pensas ser tu mesmo do que pensará a maioria dos outros que, arrebatados por tua autoridade ou por tuas razões, persuadir-se-ão de que o globo terrestre se move entre os planetas. Concluirão de início que, se a Terra é, sem dúvida alguma, um dos planetas, como ela tem seus habitantes, é bem de acreditar que eles existam também nos outros, e que não faltem nas estrelas fixas, que são até de natureza superior, e na mesma medida em que os outros astros ultrapassam a Terra em tamanha imperfeição. Daí se erguerão dúvidas sobre o Gênese, que diz que a Terra foi feita antes dos astros, e que estes só foram criados no quarto dia, para iluminar a Terra e medir as estações e os anos. Por conseguinte, toda a economia do Verbo encarnado e a verdade evangélica serão tornadas suspeitas. Que digo eu? Acontecerá o mesmo com toda a fé cristã, que supõe e ensina que todos os astros foram produzidos pelo Deus Criador, não para habitação de outros homens ou outras criaturas, mas somente para iluminar e fecundar a terra com sua luz. Vê, pois, como é perigoso que essas coisas sejam difundidas para o povo, sobretudo por homens que, por sua autoridade, parecem merecer crédito. Não é portanto sem razão que, desde o tempo de Copérnico, a Igreja sempre se opôs a este erro e que, ainda recentemente, não alguns cardeais, como dizes, mas o chefe supremo da Igreja, por um decreto pontifical, condenou-o em Caldeu, e muito santamente, Sanctissime, proibiu que o ensinasse no futuro, de viva voz ou por escrito. Sim, nossa filosofia da pluralidade dos mundos, que se entrevia desde a era copernicana, parecia inconciliável com o dogma cristão. Ela tornava suspeita a economia do Verbo encarnado, e nenhuma voz se ergueu em seu favor, que não tenha sido imediatamente amordaçada por medida de prudência. Depois de 3 séculos, esta doutrina, apoiada sobre o granito da ciência, consolidou-se, ao passo que o julgamento do Tribunal de Roma enfraqueceu com a idade. Os cristãos podem dizer hoje o que Fontenelle não ousava asseverar, que os habitantes dos planetas são homens,
e não ser herético pelo simples fato da crença no movimento da Terra. Temos amigos no Colégio de Roma que observam os continentes de Marte e que creem na pluralidade dos mundos. Virá o tempo em que todas as mentes instruídas e independentes saberão libertar-se dos preconceitos que pesam ainda sobre nossas cabeças e confessarão, com o acento de uma convicção inabalável, a doutrina da pluralidade dos mundos. Mas hoje, grandes dificuldades de escolas ou seitas ainda se opõem. São estes preconceitos que cabe à filosofia dissipar. É deles que se deve libertar as almas adormecidas. E não se trata de uma missão tão rude nem penosa quanto nos séculos passados, pois o progresso intelectual propagou por todo lugar sua claridade benfazeja. No tema que nos ocupa, em particular, as razões que se objetam em nome da fé não estão mais rodeadas da mesma autoridade. A razão as discute e verifica. A dificuldade do mistério cristão foi de início assim expressa: se admite a pluralidade das terras habitadas e das humanidades, é preciso admitir, ou que estas humanidades ficaram fiéis à lei de Deus, e não têm necessidade da descida do Redentor, ou que pecaram como a nós e precisaram ser resgatadas. No primeiro caso, essas humanidades impecáveis, puras e livres da matéria, estão por isso mesmo livres, em nome do dogma, da lei do trabalho, e a partir daí seu desenvolvimento parece impossível, parece que são seres sem objeto de aperfeiçoamento, sem força de atividade. Ademais, acrescentou-se, não há virtudes possíveis num tal paraíso, namorada da felicidade e da paz. A ideia da misericórdia não pode ter aplicação, nem mesmo ser nomeada. A justiça não pode ser compreendida, exceto onde ser injusto, e a verdade, onde houver mentira. Os atributos morais do Ser Supremo não podem ser compreendidos e representados senão onde existem a desonestidade e a falsidade. Seu poder, sua sabedoria e sua bondade só podem ser representados num mundo material, governado pelas leis da matéria, no qual o homem, em sua natureza física, esteja submetido à sua ação e ao seu controle. E assim a primeira parte do dilema precitado pareceu inaceitável. No segundo caso, se estas humanidades picaram como a nossa e tiveram de ser resgatadas, o privilégio prestigioso da redenção perde sua grandeza, pois se encontra repetido em milhões e milhões de terras semelhantes à nossa, e cai na lei comum, faz parte da ordem geral. Seu esplendor sem par é eclipsado, e com ele o brilho divino de que se rodeara. Então surgiram várias proposições explicativas, tendo como objetivo, umas e outras, levantar a dificuldade e satisfazer a um tempo a razão científica e a fé religiosa. Estas proposições são em número de 4. Na primeira, a mais controversa, e a que pareceu a menos aceitável, supõe-se que em virtude da faculdade especial de ubiquidade divina, inerente à própria essência de Deus, o Verbo se encarnou ao mesmo tempo em cada um dos mundos prevaricadores. A natureza, o modo e a duração desta encarnação geral teriam sido fixados antecipadamente nos desígnios eternos. O Cristo teria nascido, teria sofrido e teria morrido ao mesmo tempo em todas as terras perdoadas pelo ser ofendido e convidadas ao banquete divino. Esta hipótese parece suscitar insuperáveis dificuldades, e conta com poucos partidários. Isto é o que fará com que não nos alonguemos mais demoradamente a seu respeito. Na segunda explicação, o Filho de Deus teria encarnado sobre todos os mundos pecadores, como se encarnou sobre a terra, mas por um ato múltiplo, e não no mesmo instante. Teria, uma de cada vez, resgatado as humanidades culpadas, visitando-as umas depois das outras. A primeira hipótese faz Deus assemelhar-se a um príncipe que, por um decreto real, liberta de uma só vez, no dia de sua misericórdia, todos os prisioneiros aos quais sua graça foi concedida, com a diferença que os príncipes, não tendo o dom da ubiquidade, só podem fazer executar seus decretos um de cada vez,
A segunda representa Deus visitando sucessivamente as prisões de seu estado e pondo em liberdade os felizardos cuja vez chegou. Pode-se discutir longamente esta dupla questão, sem nunca chegar a sair da mais completa dúvida. Isto não impediu pessoas sérias, mas provavelmente desocupadas, de trabalhar longa e penosamente na solução destes mistérios. Uma terceira teoria supõe que a Terra é o único mundo onde a humanidade, por sua desobediência, incorreu na desgraça do Mestre, e procura explicar como o caráter da majestade divina não foi obscurecido pela suposição de que Deus se tenha dignado a resgatar esta família culpada. Vamos expor como esta opinião foi sustentada pelo eminente teólogo Chalmers, seu defensor. A principal objeção do incrédulo consiste na consideração da classe ocupada pela terra em meio à imensidão dos mundos, pela qual se torna inverossímil que Deus tenha enviado seu Filho eterno para morrer pelos habitantes de uma província insignificante, esta missão sendo um dom demasiado grande para a terra, dom que muito provavelmente não lhe seria concedido. Chalmers encarregou-se de responder a esta objeção. Escutemo-lo. Suponhamos, diz ele, que entre as miríades inumeráveis dos mundos, um deles fosse visitado por uma epidemia moral que se estendesse sobre todo o seu povo, levando a uma lei cujas sanções fossem inflexíveis e imutáveis. Não seria uma mancha sobre a pessoa de Deus se, por um ato de justa indignação, ele varresse esta ofensa para longe do universo, se deparasse com ela. Não deveríamos nos surpreender menos se, entre a multidão dos outros mundos que encantam o ouvido do Altíssimo, com o hino de suas orações, com o incenso da pura adoração que sobe para seu trono, deixasse o mundo perdido perecer solitariamente na culpabilidade de sua rebelião. Mas dizei-me, dizei-me se não seria um ato da mais rara ternura no caráter de Deus, se procurasse fazer retornar a si seus filhos seduzidos pelo erro. E por menos numerosos que fossem, comparados à multidão de seus adoradores, não conviria à sua compaixão infinita enviar-lhes mensageiros de paz para chamá-lo e bem recebê-lo, antes que perder o único mundo que se desviou do caminho reto. E se a justiça exige um tão grande sacrifício, dizei-me se não seria um ato sublime da bondade divina permitir que seu próprio filho suportasse o fardo da expiação, a fim de poder novamente olhar para esse mundo com agrado, e estender a mão do convite a todas as suas famílias. Assim responde o pastor Chalmers aos adversários da religião cristã que opõem a insignificância da terra ao dom supremo da redenção divina. Resposta digna do assunto ao qual ela se aplica, que estimamos acima das outras que foram feitas a mesma objeção, mas que nos parece mais de molde a satisfazer as dificuldades que se elevariam entre as mentes cristãs do que convencer os incrédulos da realidade do sacrifício divino. O estilo terno do autor é de uma poderosa sedução, nossa tradução está longe de igualar a sua suavidade. A quarta proposição conciliadora tem o objetivo de mostrar que a encarnação divina, tendo a Terra como teatro, pode ter estendido seu poder redentor a todos os mundos culpados. Como esta proposição foi emitida por Sir David Brewster, o ilustre físico, em resposta à obra teológica do Dr. Whewell contra a pluralidade dos mundos, será lógico expor de início as assertivas singulares ensinadas por esta obra, antes de dar a conhecer a resposta do sábio físico. Declaremos, para começar, que o reverendo Whewell, achando impossível conciliar a doutrina da pluralidade dos mundos com o mistério cristão, julgou não ter nada melhor a fazer do que desnaturar o ensinamento da astronomia e construir um sistema a seu agrado para a comodidade de sua tese. Em lugar de raciocinar segundo a verdade demonstrada e colocar suas apreciações e seus julgamentos em harmonia com os fatos e as deduções lógicas que decorrem, o que teria sido modesto e conveniente, lançou uma nuvem sobre o universo e iluminou a Terra com uma luz artificial destinada a enganar os olhos, exatamente como teria sido feito há 3 séculos.
Devemos apresentar aqui resumidamente este sistema, ao qual muitos se apegaram e que pode ser visto não somente como a exposição das maiores dificuldades teológicas que se ergueram contra a pluralidade dos mundos, mas ainda como a síntese de todas as teorias pelas quais os teólogos adversos creram, creem e crerão poder salvaguardar um dogma exclusivo. Tomando como tese os discursos de Chalmers, do qual combate a tendência conciliadora, ele começa declarando que acha extravagante e absurdo no mais alto grau acreditar ao mesmo tempo nas verdades da religião natural e revelada e numa multiplicidade de mundos. Chalmers tinha como objetivo responder às objeções dos adversários do cristianismo, que creem na pluralidade dos mundos. O eu tem como objetivo mostrar aos cristãos que não devem nem podem admitir nossa doutrina, e para isso, procura fazer crer que a pluralidade dos mundos nada mais é que um mito. Quando nos dizem que Deus proveu e provê constantemente a existência da felicidade de todos os seres que povoam a terra, diz ele, podemos, por um esforço de pensamento e reflexão, crer que assim é. Quando nos dizem que ele impôs uma lei moral ao homem, o hóspede inteligente da terra, e que ele o governa por um governo moral, podemos chegar à convicção de que assim é. Quando nos pedem, em seguida, para crer que o homem, tendo transgredido esta lei, a intervenção do governador do universo for necessária para trazer remédio a esta transgressão e tornar a lei clara perante o homem, podemos ainda, quando sabemos que a raça humana ocupa o ápice da obra material de Deus, da qual ele é a coroação, que ela é o fim do resto da criação e o teatro escolhido para as manifestações divinas, conceber esta verdade e encontrar nela nossa satisfação. Mas se nos dizem que este mundo nada mais é que um indivíduo entre inumeráveis mundos que seriam todos, como ele, obra de Deus, todos, como ele, sede da vida, todos a morada de criaturas inteligentes, dotadas de vontade, submetidas a uma lei, capazes de obediência e desobediência, como nós, torna-se de imediato extravagante e inadmissível pensar que nosso mundo tenha sido o teatro da complacência e da bondade de Deus, e mais, objeto de sua interposição especial, de suas comunicações e de sua visita pessoal. E escolher um dos milhões de globos espalhados pelo domínio imenso do espaço, e supor que esse mundo teria sido tratado de maneira especial e excepcional, sem que tenhamos outras presunções em favor de uma tal ideia, será o orgulho de que lá estamos nós. Reconheçamos que se a religião nos pede admitir que um canto do universo foi singularizado desta maneira e que faz exceção às regras gerais que governam as outras partes do universo, ela nos dirige a uma exigência que não pode deixar de ser rejeitada por aqueles que estudam e admiram as leis da natureza. A Terra poderia ser o centro do universo moral e religioso, quando não tem a menor distinção no universo físico. Não é igualmente absurdo sustentar uma tal afirmação quanto seria hoje sustentar a velha hipótese de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro dos movimentos celestes. Aí, o Dr. Will não é hábil e defende mal sua religião. Em lugar de considerar estas objeções como emitidas pelos adversários da religião, acrescenta o autor, nós as consideraremos como dificuldades nascidas na mente dos cristãos quando contemplam a grandeza do universo e a multidão dos mundos. Eles têm uma profunda reverência pela ideia de Deus. Eles estão felizes de saber que estão sob a dependência perpétua de seu poder e de sua bondade. Eles estão desejosos de reconhecer a obra de sua providência. Eles recebem a lei moral como sendo sua lei, com humildade e submissão. Eles veem suas faltas contra esta lei como um pecado contra ele. E estão felizes de saber que têm um modo de reconciliação com ele quando se tornam estrangeiros, e que esse Deus está junto deles. Mas quando a ciência vem lhes apresentar uma longa fila de grupos, uma multidão, miríades de mundos que vemos daqui, a perturbação e a tristeza se apossam de sua alma. Eles pensavam que Deus estava perto deles, mas, por meio do estudo astronômico,
Deus se afasta a cada passo e se afunda cada vez mais longe nos céus. Seu novo conhecimento da terra os fez, talvez, estremecer, vias a piedade de sua alma nada ganhou. Pois se Vênus e Marte têm também seus habitantes, se Saturno e Júpiter, globos tão grandes em comparação com a Terra, têm população proporcional, o homem não poderia ser negligenciado e perdido de vista. Ele seria digno de ser visto pelo Criador de um tal universo. As almas mais piedosas não poderiam, não deveriam retornar à exclamação do salmista: o que é o homem, Senhor, para que te lembres dele? E esta exclamação não seria seguida, sob o novo aspecto do mundo, por um enfraquecimento na crença de que Deus se lembra de nós? O que será se continuarmos a nos educar no conhecimento astronômico do universo? Logo o sistema solar inteiro não será mais que um ponto, a Terra desaparecerá mais e mais, e virá o momento em que ela seria completamente aniquilada. Chegado a isto, como o homem poderá esperar receber esse cuidado especial, privilegiado, providencial e pessoal que a religião nos faz conhecer? Esta crença extinta, o homem não se sente doravante cheio de temor, infeliz, desolado e abandonado. Tal é a eloquência do Sr. Whewell na exposição dos fatos astronômicos que abalam o edifício religioso. Esta eloquência é enganosa, fala totalmente em favor de nossa doutrina, e é o pior serviço que poderia prestar à sua causa. Vejamos agora como ele levanta essas pesadas dificuldades. Segundo nosso douto negador, só há um planeta no mundo suscetível de ter recebido o dom da habitação. Só há um planeta que esteja nas condições desejadas para ser a morada da vida e da inteligência. E este planeta, adivinhaste sem dificuldade, é a Terra que habitamos. Poder-se-á, sem dúvida, perguntar ao Sr. Whewell sobre que razão se apoia esta afirmativa, que parece totalmente gratuita. Poder-se-á perguntar-lhe quais são estas condições desejadas, que pertencem a nosso globo, à exclusão de qualquer outro. O sábio doutor ficará, no fundo, muito embaraçado para nos responder. Mas como as afirmações, as considerações, os raciocínios capciosos não lhe faltam, ele tomará a Terra como ponto de comparação absoluta, e descobrindo que os outros mundos não estão em condição idêntica, concluirá muito simplesmente que esses outros mundos são inabitáveis. Do ponto de vista do calor e da luz solares, ele considera o grau inerente à nossa morada e declara, sem outra forma de processo, que Mercúrio é muito quente para receber seres vivos, Urano e Netuno são muito frios e escuros. Do ponto de vista da densidade, Saturno sendo muito menos denso que a Terra, ele o é muito pouco para abrigar seres sólidos. Do ponto de vista das causas finais, veremos a seguir sua maneira singular de dar conta delas. Mas escutemos antes o próprio autor, em seu raciocínio mais sério, em seu exemplo fundamental. Tratando da causa dos planetas e do mais importante entre eles, Júpiter, diz ele, só pesa 333 vezes mais que a Terra, o que, em razão de seu volume, dá-lhe uma densidade que é apenas um quarto da Terra. Ela é, pois, inferior à das rochas que formam a crosta terrestre, e pouco acima da água. É quase certo que a densidade de Júpiter não é maior do que se o seu globo inteiro fosse composto de água, se se atenta sobretudo à composição que as partes interiores sofreriam sob o peso das partes superiores. Não é, pois, uma conjetura completamente arbitrária dizer que Júpiter é apenas uma esfera de água. Há, no aspecto de Júpiter algo que confirma esta maneira de ver, acrescenta este autor. Este astro não é exatamente esférico, mas achatado, como uma laranja. Esta forma é que assume toda a massa fluida levada por um movimento de rotação em torno de seu eixo. O achatamento de Júpiter é muito mais pronunciado do que o da Terra, pois seu diâmetro equatorial está para seu diâmetro polar como 14 está para 13.
Temos aqui então uma confirmação de que este globo é composto de algum fluido de uma densidade equivalente à da água. Além deste fato, o aspecto de Júpiter nos apresenta faixas de nuvens, sombrias ou iluminadas, que correm paralelamente ao seu equador, e que mudam de lugar e de forma de vez em quando, o que fez quase todos os astrônomos considerarem que Júpiter estaria cercado de